Se você sabe ler aquilo, você consegue ler qualquer palavra em inglês. Você tem que estudar a pronúncia, você tem que saber a pronúncia correta das palavras. E eu acho que, realmente, isso é o maior impeditivo das pessoas falarem inglês fluente de forma simples e definitiva. Por quê? As pessoas morrem de medo de falar errado. Só que elas não pensam que elas têm que estudar pronúncia, né? Tipo, eu só vou falar inglês, vou falar da minha cabeça. Não, você tem que fazer um estudo sistemático realmente da pronúncia, dos sons de inglês. E uma coisa que eu sempre indico para os meus alunos é, se você conhecer o alfabeto fonético internacional, né, o que a gente chama de IPA, ele vai te auxiliar extremamente nesse assunto. Por quê? O que é esse IPA, né? Sabe aquelas barrinhas que tem no dicionário? E aí, lá entre aquelas barrinhas, tem escrito lá um monte de símbolo, umas coisinhas estranhas? Então, aquilo lá são os sons que você tem que fazer para falar aquela palavra corretamente. Então, se você estuda, né, lá o IPA, e ele traz esses símbolos lá, e como você deve fazer esses sons, quando você vê essa escrita toda junta numa palavra, se você sabe ler aquilo, você consegue ler qualquer palavra em inglês. E isso, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu estava aprendendo inglês sozinha, né? E aí, através do alfabeto fonético internacional, eu conseguia ler todas as palavras que eu queria que estavam lá no meu dicionarinho, né? Então, assim, isso foi muito bom para me ajudar a conseguir ficar fluente em inglês de forma simples e definitiva. Então, assim, o IPA, o alfabeto fonético internacional, é o International Phonetics Alphabet, né? Em inglês a sigla é IPA. Ele vai te ajudar muito a se familiarizar com os sons das palavras em inglês, tá? Se vocês quiserem, qualquer dia eu faço uma aula aqui sobre o IPA, né? Explicando, mostrando para vocês os sons, como é que você usa e tudo mais, como é que tudo isso é feito. Que eu acho, assim, se você conseguir estudar pronúncia com o IPA, é a maneira mais eficiente de você falar corretamente, né? E de você, dessa maneira, você vai perder o medo de falar errado, né? Porque, assim, eu sei que a gente vai aprendendo, né, em inglês aqui meio aos trancos e barrancos aqui no Brasil, né? Eu tenho alunos dentro do meu método que eles chegam e falam, nossa, teacher, por que ninguém nunca me explicou desse jeito antes? Por que ninguém me falou que falava desse jeito antes? Eu fiquei falando errado a vida inteira. Assim, eu sei, né, gente? A gente trabalha com os recursos que a gente tem. Então, assim, a gente não pode também condenar os professores lá das escolas pelas quais a gente passou, né? Porque talvez eles também não tenham esse conhecimento. Então, assim, não estamos aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ajudar. Uma maneira de ajudar você é fazer com que você entenda que existe o IPA e que isso vai te auxiliar. Porque aí, o que acontece? E você vê uma palavra nova lá, qualquer uma que seja, e você não sabe pronunciar, que você nunca viu essa palavra na sua vida. O que você faz? Você pega lá um dicionário online qualquer, né? Eu uso o Cambridge Dictionary, ou então você pode usar o Google Tradutor mesmo, né? Porque a hora que você digita essa palavra lá, ele sempre te dá embaixo a descrição fonética de como aquela palavra é falada, e ele também te dá, né, a opção de você escutar como aquela palavra é falada. Então, assim, teacher, eu não sei, estudar o IPA é meio estranho. O que você pode fazer? Uma maneira simples a palavra está lá, a descrição fonética está ali embaixo, né? Tipo, você está lá vendo no Google Tradutor ou no Cambridge Dictionary, no Oxford, no Merriam-Webster, no que você quiser, o dicionário que você quiser, tá? Você digita lá no Google Dicionário de Inglês Online, vai aparecer 130. Eu recomendo o Cambridge porque eu gosto bastante, ele é bem simples de usar, tá? Então, assim, lá você vai ter aquela palavra estranha que você digitou ali, que você nunca viu na sua vida. E embaixo, ou se for no Cambridge, tá do lado, assim. E lá tem duas pronúncias, tem a de inglês britânico e a de inglês americano, né? Então, como eu ensino inglês americano, dá para perceber, né? E aí, eu sempre clico lá no íconezinho da US, né? E aí você vai escutar como é que os americanos pronunciam aquela palavra. E aí, o que eu recomendo você fazer? Olha o que está ali na descrição fonética, que sons você está escutando e tenta
fazer uma associação do que você está escutando com o que está escrito. É quase aprender a ler e escrever de novo, né? Não só ler, né? Você não vai escrever daquele jeito. Então, é quase como aprender a ler de novo um outro idioma. E isso é muito bacana, porque à medida que você vai associando aqueles símbolos a um determinado som, quando você escutar aquele som de novo, você já vai saber exatamente como você escreve aquilo, né? Porque aqueles símbolos lá que estão presentes naquela palavra, eles são a representação de um tipo de letra, né? De algum tipo de som, um conjunto de coisas que, quando estão juntas, fazem aquele determinado som. Então, se a nossa maior dificuldade é interpretar, né, em inglês, então, quando a gente começa a associar os sons àquele grupo de letras que estão ali juntos e que fazem aquele som, a gente começa a entender inglês muito mais claramente. E aí vai ficar muito mais fácil para você falar inglês fluente e de forma simples e definitiva, mesmo que você esteja começando do zero. Porque quando você consegue associar os sons ao que está escrito ali do alfabeto fonético, gente, não tem coisa mais poderosa que pode acontecer na sua vida. Você não tem ideia do que é conseguir ler qualquer palavra em inglês sem ter que se esforçar muito. Isso é muito bacana. E aí, o que você tem que fazer? Repetir, 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 até você conseguir falar exatamente do jeito que você escutou, do jeito que está lá escrito. Aí, o que acontece? À medida que você vai praticando, 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 e você vai aprendendo a falar as palavras com mais segurança, o seu medo de falar errado vai se dissolvendo. E você vai perder o medo de falar errado, de pagar algum tipo de mico, tá? Por quê? Você praticou, você estudou, você treinou, né? Isso é